Minha saudação a todos. Hoje começando aqui mais uma semana. E então, nosso vídeo aqui da segunda-feira. Vamos ter, então, a base nossa vai ser o culto mundial de ontem, né, dia 2 de novembro, que falou, então, bastante ali sobre a importância da pessoa buscar a santificação, né, o cristão ter essa consciência. Eu escrevi aqui um título: Agarrai-nos somente no Senhor, né? Pois somos cidadãos do reino dos céus. Somos cidadãos do reino dos céus. Vamos ver um pouquinho sobre esse tema aqui hoje, né? E vamos iniciar a palavra que foi a palavra forte dessa mensagem. 1 João 2, 15. 1 João 2, do 15 ao 17. E diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, meus irmãos. Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos, depois vamos ver também um vídeo que vai falar sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Pedimos a Ti nesse momento, Senhor, ser Tu entronizado agora na nossa mente, Senhor. Leva cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Queremos que o Teu Santo Espírito venha estar adentrando agora a nossa mente, Senhor, a nossa vontade, as nossas emoções, Senhor. Venha estar nos purificando a nossa alma, Senhor. Nos lava com a água pura da Tua palavra, Senhor. Nos santifica por amor do Teu nome, Senhor. Clamamos, ó Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa completar a obra que já começou desde o dia em que Te aceitamos como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Clamamos, Senhor, completa a Tua obra em nós. Nos torna, Senhor Jesus, Tua imagem, Tua semelhança, Senhor, em nome de Jesus. Nos lava, Senhor Jesus, com a Tua água pura da palavra. Queremos, nesse momento, Senhor, entregar a Ti todas as coisas, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, para que Tu venha estar nos tomando, Senhor, para que Tu venha, Senhor, estar nos conduzindo, Senhor, em paz e segurança, Senhor, debaixo da Tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém, graças a Deus.
ti, Senhor, salmodiarei e cantarei louvores ao teu nome, porque me faz andar por veredas planas, porque me faz andar por caminhos justos, que a tua vida em meu ser ache lugar, que a tua vida em meu ser ache lugar. Cantarei a ti, pois meu coração já se arrependeu de viver assim, tão longe de ti, nos caminhos meus. Me mostrou tua luz e me convenceu a ouvir só a ti. Aceitei tua correção, pois é mais que um direito teu, e aqui estou só pra te servir. Amém. Rogo a Deus que nesta noite todos nós sejamos edificados grandemente com a verdade que vamos examinar do Novo Testamento, uma palavra que está em 1 João capítulo 2, verso 15 até o 17. Convido por gentileza os irmãos a abrirem suas Bíblias e vamos acompanhar esse trecho e vamos verificar os conselhos do Espírito Santo para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos membros do corpo de Cristo, portanto devemos viver as leis que Jesus Cristo libera como ensinamentos para que andemos no Espírito e na sua vontade. Porque somos membros do reino de Deus, não podemos viver com as leis naturais do mundo, mas temos que viver não mais pela razão, mas sim pela vida divina e os conselhos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre que os membros do corpo de Cristo estão vivendo padrões que são naturais e humanos, isto ocorre problemas no corpo de Cristo. E nós sabemos que Jesus tem uma administração universal que é edificar o reino de Deus e estabelecê-lo na terra. Este é o plano que Deus, o Pai, comissionou a seu Filho ressurreto Jesus Cristo. Então, há um encargo sobre os ombros do Messias de estabelecer esse reino. E, portanto, o Senhor Jesus, para estabelecer esse reino, precisa salvar pessoas, tirando do mundo do pecado e extirpando de lá com seu poder, com sua autoridade. Ele nos traz para o seu reino, para o corpo de Cristo. Chegando aqui, o Senhor nos dá a sua vida e natureza nesse reino. E quando o Senhor dá a vida e a natureza, nós agora somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles precisam de alimento, e o alimento dos filhos de Deus é os princípios da legislação do reino de Deus, que é o Novo Testamento. Essa é a nossa comida agora, esse é o nosso alimento agora. De maneira alguma podemos voltar a termos as manias antigas e velhas de quando estávamos perecendo no mundo, na morte e nos delitos. Hoje não somos mais tais pessoas. Nós fomos trabalhados e agraciados pela salvação e hoje somos vivos e eternos para Deus. Portanto,
é um escândalo quando um filho de Deus não entende essas coisas. Eu creio que os anjos que habitam no primeiro céu, no segundo céu, eles observam nosso comportamento, eles se escandalizam com tamanha graça que Deus já derramou sobre nós, e nós voltamos aos rudimentos velhos e antigos, a nos utilizarmos das práticas humanas e tradicionais para conduzir nossos passos. Nunca daremos certo. Então, irmãos, esse trecho aqui nos sinaliza, nos dá um alerta para que a gente saia completamente do sistema maléfico, do sistema destruidor, do sistema falido, que é o sistema do mundo. E o título que antecede o versículo 15 diz: não se deve amar o mundo. Uma prova de que nós amamos alguma coisa é estar sempre junto com essa coisa. Falando, tendo contato, se comunicando. Vamos supor que você ame uma pessoa. Quando você ama uma pessoa, você está lá junto dela, fala com ela, conversa com ela, debate com ela, conversa, agrada a ela. Não é assim? Então, o Senhor usa o termo amar o mundo. Quem ama o mundo não ama as coisas, os objetos, não ama as coisas materiais, mas ama o autor do sistema do mundo, porque o mundo tem um autor, tem um dono, tem um sistema dele. E se eu gosto do mundo, eu também estou gostando do autor do mundo, que é Satanás. E Satanás, eu e você, que somos filhos de Cristo, o qual nós devemos amar, temos que odiar a Satanás e não amá-lo. Vamos ver o que o Espírito diz à igreja aqui. Preste bem atenção e sejamos convencidos pelo Espírito Santo a abandonarmos essas práticas naturais, humanas e terrenas que não nos edificam e que ainda por não nos edificar, ainda nos prejudica muito na nossa edificação. Vamos orar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então o mundo passa. Se nós estivermos ligados no mundo, vamos passar também. Então, irmão, o mundo que Deus fala aqui não é a sua belíssima e maravilhosa criação material, os campos, os mares, os rios, as árvores, as estrelas, os céus. Não é, isso não é o mundo que Deus se refere aqui no versículo. O mundo que Deus fala é o sistema que rege a vida humana e natural do homem. É o sistema que foi implementado, que foi estabelecido. São os padrões, as tradições que foram formadas para nelas o homem andar. Por exemplo, o mundo nos ensina, nos prepara a amar e a colocar em primeiro lugar na nossa vida tudo aquilo que não é Cristo e não é Deus. Começa que o sistema do mundo, desde que nascemos, nos ensina
a ganhar dinheiro, a nos preparar, trabalhar para ficar rico. Porque nós precisamos do dinheiro. Porque o dinheiro no sistema do mundo dá à pessoa um certo poder para viver bem, para ter uma certa falsa paz e até para ter acesso a muitos entretenimentos que são nocivos à nossa edificação. Por exemplo, quem está no sistema do mundo, a maneira dele ficar feliz, de ficar alegre, de ficar contente, é desfrutando das coisas pecaminosas. E eu lembro quando eu fui do mundo, e você creio que também deve lembrar, o que você fazia para sentir paz, para ficar feliz, para se alegrar. O que você fazia? Eu creio que a gente bebia, fumava, ia para boates, para baile, para barzinhos, até altas horas da noite, bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas, contando piada, falando da vida dos outros, falando do sexo oposto, por horas a fios, dando risada do nada, né? Porque isso é o nada. Não tem vida mais oca e sem sentido que a vida do mundo. Não tem. Hoje, a gente conhecendo a verdade de Deus, nós podemos verificar que coisa mais fútil, que coisa mais oca e sem sentido é uma vida natural. Não há uma esperança sequer, né? Porque nós colocamos todo o nosso investimento em cima do agora, do aproveitar o agora. E esse aproveitar o agora, na hora, não, nada mais é do que um sistema que nos alegra por pequenos momentos, frações do nosso tempo, mas nos degrada completamente, nos faz sentir pessoas rejeitadas, pessoas impotentes, pessoas acabadas, como eu estava antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Para mim não havia mais esperança de uma alegria, de uma coisa boa, de uma coisa salvadora. Mas quando o Senhor me proporcionou sair do mundo, eu tive dificuldades para me privar daquelas vícios, hábitos e práticas pecaminosas. Com certeza, lutei muito para vencer essas coisas, sofri muito para vencer essas coisas. Quanto eu orei e jejuei para deixar de beber, para deixar de fumar, para deixar de ir para a noite, e eu lembro disso. E como aquilo me custou caríssimo, aquele negar. Mas o Senhor estava dentro de mim, como está dentro de você. E Ele foi dando uma força, uma energia, uma graça a cada dia, mesmo sentindo aquelas privações de forma fortíssima e sofrendo, mas o Senhor foi me dando graça e força para vencer passo a passo. Gradativamente fui me libertando desse sistema do mundo que é devorante, que é apavorante, que é destruidor. E por que o crente está às vezes misturado e associado com o mundo sabendo que é de Deus? Porque ele deseja ainda desfrutar dos prazeres, é óbvio, mas porque ele não conhece a graça abundante de Jesus Cristo. Esse é o problema. O crente não se aprofunda na consagração a ponto de experimentar a plenitude ou uma porção maior do seu Salvador. E este tem sido o problema dos crentes. Há uma preguiça, e essa preguiça que há em nós é só para as coisas espirituais. Não queremos estudar a palavra, não queremos buscar o conhecimento de Deus. Achamos muito difícil fazer jejum para que mortificar nosso elemento, a nossa força natural. Os crentes não estão mais habituados a jejuar e nem a gastar 1, 2 horas, 3, 4 horas num dia para buscar o Espírito Santo na palavra de Deus.
para receber uma renovação mental por meio da palavra. E essa preguiça, esse descaso com o alimento que Deus nos oferece, que é o maná. E lá no deserto o povo estava enjoado do maná. Hoje os crentes deste mover estão enjoados do maná. E já estão com aquelas redes pegando as codornas, né, para comer. Eles querem carne. Isso já está acontecendo no nosso meio. Mas Deus ofereceu Cristo para nós como alimento. Eu não preciso ir no mundo para me sentir feliz mais. Eu não preciso tomar uma dose de uísque para me alegrar. Eu não preciso tomar uma garrafa de vinho para esquecer os problemas. Não. Hoje eu lanço sobre Cristo toda a minha ansiedade. Jogo sobre Ele. E Ele, por meio da sua graça maravilhosa e poderosa, Ele me socorre e Ele muda o quadro do meu íntimo, aqui desse mundo de entranhas, que é tão complicado para mim e para você, mas Deus sabe mexer nas minhas emoções, Deus sabe mexer na minha mente e sabe fazer eu ficar alegre apenas com a provisão subjetiva, divina, que está dentro de mim. É óbvio que a palavra de Deus faz eu confiar em Jesus e aumenta a minha esperança de glorificação. E isso é o que me mantém firme na fé. Não devemos procurar o mundo para que os ídolos do nosso coração recebam alimento. Nós devemos rejeitar essas coisas. Sempre que um crente se associa com o mundo, pode saber que ele não vai crescer em vida e vai se desviar da fé. E que vai viver essa vida nominal, religiosa, periférica, e não vai ter a oportunidade de reinar com Jesus. Preste bem atenção nisso. Se eu, ouvindo essas coisas, irmão, nós precisamos tomar providências de cortar o nosso amor, o nosso vínculo com o mundo. Nós precisamos cortar. Temos que ser radicais nisso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos. Aqui voltamos, então. Hoje, então, eu coloquei aqui uns títulos, procurando expressar aquilo que é para falar nessa mensagem. Alegrai-vos somente no Senhor. Somos cidadãos do reino dos céus, né? O que a gente está falando aqui, né? Seria o crente, ou seja, o cristão, aquele que Deus chamou, e o mundo, né? Vamos ver aqui. A gente sabe que tu aceitou Jesus, tu creu, tu foi batizado, né? Deus te chamou através de Jesus, né? Então tudo começa com um chamado. Vamos ver uma passagem aqui que fala sobre isso. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. E que fala aqui, porquanto aos que de antemão conheceu. A gente sabe que a escolha de Deus começa antes da fundação do mundo, né? Também os predestinou. Então Deus dá um destino, ele tem um plano para cada um de nós, né? Para serem conformes à imagem de seu Filho, né? Então, se eu fui chamado por Deus, dizer que o plano de Deus, o básico do plano de Deus ele quer que eu seja a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, né? A fim de que ele seja, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, o objetivo, quando Deus nos chamou, é que nós sejamos a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, né? Vamos ver outra passagem aqui, João 1,12, que fala aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Se eu criei no nome de Jesus, salvação vem pela fé em Jesus, né? Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, então Deus deu o poder de nós sermos feitos filhos de Deus, né? Então a salvação
inicial, a salvação que a gente chama de judicial, é pela graça. Eu aceito Jesus, Senhor e Salvador, né? Eu creio, eu criei, eu fui batizado, aí tem o começo de tudo. Mas a gente sabe que é só o início. Então a gente viu no versículo anterior ali, que o objetivo de Deus é que nós sejamos a imagem desse seu Filho, né? A imagem de Jesus. Então tem todo um processo. Se eu fui chamado pelo Senhor. Hoje a gente viu, então, sobre o cristão e o mundo. Até que ponto o mundo realmente atrapalha, né? Esse chamado, ou nós sermos feitos filhos de Deus, né? Ao nós sermos a imagem de Jesus Cristo. Vamos ver aqui outra passagem. Vamos ver agora aquilo que foi falado no nosso vídeo, né? 1 João 2,15. Vamos ler de novo aqui. Aqui, então, mostra o cuidado que eu tenho, que eu devo ter, né? Se eu realmente quero que esse processo de filiação, de transformação ali aconteça, né? Então, olha o que fala aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, se eu sou do Senhor, eu não posso amar. Olha a palavra aqui, amar. Uma palavra forte. Eu não posso amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, quem é que eu tenho que amar, né? A palavra diz que eu devo colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nosso amor deve estar, o foco deve ser Deus. Deve ser o reino de Deus. Hein? Então, não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, o que quer dizer o mundo? Aquilo que foi falado no vídeo. Não quer dizer que tu não pode gostar das árvores, de uma paisagem, né? De ir numa praia. Quer dizer, tudo isso aí é mundo, mas não é esse mundo que Deus está falando que tu não pode amar, né? Então, o que é o mundo? Isso aí que é importante. É o sistema do mundo. A gente sabe que Satanás criou um sistema. E o resultado do sistema termina em morte, né? Olhar para o mundo aí. Por isso que a palavra diz também no mesmo 1 João que o mundo jaz no maligno, né? Então nós somos, primeira coisa, nós somos criados por Deus e para Deus. A gente sabe que o problema que deu lá no início, né, de tudo, é contado lá no livro de Gênesis, né? Quando houve a queda do homem. O homem foi feito, então, para expressar Deus. Nós fomos criados para ser um vaso de expressão de Deus, né? Mas a hora que o homem se obedeceu a Deus, deu legalidade para entrar na natureza das trevas. O inimigo de Deus colocou, então, toda a natureza caída, demoníaca, começou a habitar no homem, né? E todo o sistema do mundo é criado, então, para quê? Para que o homem rejeite Deus. Ele cria, então, uma ideia falsa que eu posso viver sem Deus. Né? E isso, quanto mais extremado isso, quanto mais é levado ao extremo, então ele leva até mesmo à incredulidade. A pessoa fica, poxa, que Deus, né? Isso é coisa de criança, tem que ter hora, tem, né? Então, quanto mais o mundo engolfar uma pessoa, quanto mais o mundo envolver, mais ela vai ser enganada, né? Como se fosse uma aranha que estivesse descendo ali uma teia, enrolando aquela pessoa, tirando ela do foco que seria Deus, né? E prendendo ela, então, nas coisas do mundo. Então, a gente sabe que o sistema do mundo, que eu não posso amar nem o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? É esse sistema das trevas que rejeita Deus e que cria coisas para substituir Deus, para enganar o homem, né? Porque nada substitui Deus em nós. Nada substitui Deus. Aí vem depressão, vem todos os problemas que acontecem, né? Mas vamos terminar de ler, então, 1 João 2,15, vamos ver agora o 16 e 17, né? E a sequência está falando disso que eu comentei, né? Entendeu? Não amar o mundo. Por quê? Porque tudo que há no mundo. Aí ele fala o que tem no mundo. Concupiscência da carne, desejos, né? Ligados aqui à carne. Satanás usa a carne para enganar o homem com coisas que envolvam o homem, que tiram ele da presença de Deus, né? A concupiscência dos olhos, né? Muitas coisas também que enganam o ser humano, né? E soberba da vida. E soberba da vida, a gente sabe que envolve o homem que se colocar, então, no lugar de Deus, né? Soberba da vida. O homem, na verdade, Satanás quis colocar no homem, tanto o homem, eu posso ser Deus, né?
eu posso ser igual a Deus, eu sou Deus. E aí que foi o grande problema nosso. Nós jamais conseguiríamos ser Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus, e não para sermos deuses, né? E então, tudo isso aí não procede do Pai, não procede de Deus, mas do mundo. Que mundo? Do mundo caído, o mundo satânico, esse mundo que eu não posso amar. Se eu amar, cada vez mais eu vou ser enrolado pelas trevas, né? Nem aquela coisa da aranha ali que enrola, né? Com teias até que ponto que a pessoa é devorada, a pessoa é morta pelo próprio sistema mundo, né? E o versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, seus desejos, seus enganos, né? Sabe que o maior do Deus, né? O falso Deus é o próprio dinheiro, né? Hein? E através do dinheiro tu pode adquirir coisas, então dá aquela ideia de poder e ao mesmo tempo de ser suprido. Né? Então o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Né? Então a gente vê que esse versículo fala fazer a vontade de Deus. Né? O que é a vontade de Deus? Nós vimos no início ali, Deus quer me conformar a Cristo. Jesus foi o nosso modelo, né? Jesus foi o modelo. E, então, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu tenho a vida eterna. A Deus, lá em João 1,12 falou, né, que nós somos feitos, então, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Hein? Mas vamos ver mais uma passagem aqui que fala sobre como Deus trabalhou em nós para nos libertar da natureza caída. Vamos ver Romanos 6, do 8 aqui até o 11. Né? Somos vivos para Deus e devemos ser mortos para o pecado. Né? Então, se eu sou do Senhor e eu quero fazer a vontade do Pai, eu tenho que me afastar das coisas que não são dele, para prejudicar a obra de Deus na minha vida. Né? Então, aqui fala sobre a salvação. Mano. Ora, vamos ver o 7, que fica mais fácil da gente ver. Ó. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Né? Ora, se já morremos com Cristo, né? Então a gente sabe que a gente morre com Cristo a hora que tu crê e for batizado, tu entrou na água, representa a morte. Né? Então cremos que também com ele viveremos. Eu morri com Cristo na cruz. A hora que eu saí da água, né, eu ressuscitei com Cristo. Está prefigurado no batismo. Então cremos que também com ele, com Cristo, viveremos. Então, toda a obra de Deus em nós é uma obra de fé. Mas nós temos dentro de nós o Espírito de Deus. E a palavra diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Né? Vamos continuar lendo. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, olha aqui, né? Já não morre. Né? A morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, e uma vez para sempre morreu para o pecado. No nosso caso, Deus, nós estamos unidos com Cristo, também na morte pelo batismo. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então Deus já fez uma obra, vai nos libertar de tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é caído, né? Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, aqui é a obra que Deus está fazendo em nós. Né? Então, ele fez, todas as coisas já foram feitas no mundo espiritual. Na hora que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Hein? Hoje nós fazemos parte do reino dos céus, a nossa autoridade, a nossa cabeça é Jesus Cristo. Né? E o reino dos céus ele é celestial, porque quem dirige esse reino está lá, né? Está lá com Deus. Então Jesus está lá, nossa cabeça é celestial, o corpo está na terra, né? Mas Jesus, o cabeça está no céu. Então esse reino hoje é celestial. Mas Deus sempre deu liberdade para o outro. Outra coisa importante que foi falado, né? Deus nos fez livre para escolher. Né? Nós somos livres para escolher. Por isso mesmo que aconteceu do homem cair. O homem era livre. Deus deu liberdade para o homem. Então a liberdade é algo que foi dado por Deus. Uma coisa que mais irrita Satanás é essa liberdade. Né? Que ele também tinha liberdade.
e escolheu das trevas, né? Nós também temos essa liberdade. Vamos ver a testificação disso lá no livro de Gálatas 6. Gálatas 6 mostra algo importante aqui. Gálatas 6, 7 e 8. O que fala aqui? Não vos enganeis, olha aqui. De Deus não se zomba. Então, olha a sequência. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vamos ver um pouquinho o 7 ainda ali, né? Isso aqui é muito importante, a gente ter uma consciência disso. A semeadura, tudo que eu plantei, eu vou colher. Então, nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Foi falado bastante na mensagem, né, do domingo aqui, né? Que Deus fez nós perfeitos, Deus fez o homem perfeito, tudo era perfeito, né? Mas Deus deu liberdade. O homem podia escolher. Então, o problema não está em Deus, o problema está na minha escolha. Que eu semear, que eu plantar, eu colho, né? Amém? Então, se as coisas estão dando errado na minha vida, o que acontece? Eu posso estar semeando errado, né? Fazendo a plantação de espinhos. Então, tudo o que importa? Que eu mude aquilo que eu estou plantando, né? Amém? Ó, versículo 8, vamos ver o 8 também. Porque o que semeia para a sua própria carne, né? O que a carne representa? Natureza caída, né? Da carne colherá a corrupção. O que eu vou semear para a carne? Aquelas coisas que não são do Senhor, né? Que envolve a minha independência de Deus. Então, quando eu vou semear, a importância que tem, eu deixar que Deus dirija o que eu vou semear. Minha semeadura tem que ser dirigida por Deus, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, ele escolheu fazer a vontade dele, né? Da carne colherá corrupção. O grande problema do homem, quando o homem caiu, foi o quê? Ele se corrompeu. Todo o propósito que Deus tinha com o homem foi corrompido, né? Houve a corrupção. Mas olha a sequência, mas o que semeia para o Espírito, letra maiúscula, né? Espírito de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então aqui espelha para nós o que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Então nós não somos, né, que se diz, né? Nós não somos, né, dizem que a culpa é a sociedade, né? Não é. O problema não está nos outros, o problema está em nós, né? Está em nós, nas minhas escolhas. Nós não somos vítimas da sociedade, né? Costumo falar isso aí, né? Eu sou vítima das minhas escolhas. O que eu plantei, né? E bom que sempre dá para eu parar, né? Eu parar de plantar coisa ruim, né? Começar a plantar coisa boa. Semear para o Espírito, né? Para poder vida eterna. Não semear mais para a carne. Amém? Enquanto eu estou vivo, tem tempo de eu parar, né? Eu vou ter consequência do que eu plantei. Isso aí é o que eu plantei, vou ter que administrar a colheita, lá de trás, né? Que eu fiz todo errado. Mas eu posso plantar agora, semear para o Espírito. Amém? Vamos ver mais uma passagem aqui, também Romanos 8, do 12 ao 14. Ó, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, que a gente está falando, né, no anterior. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Sempre que eu agir escolhendo pela carne, independente de Deus, minha vontade, e conforme ao mundo e as coisas que há no mundo. Por isso que a palavra diz que não é para amar o mundo nem as coisas que há no mundo, né? Se eu viver segundo a carne, eu caminho para a morte. Mas se pelo Espírito, né, mortificar os feitos do corpo, certamente viverei. Então eu tenho o Espírito, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? E pelo Espírito eu posso mortificar os feitos, as trevas, né? O que acontece? Eu vou viver. Vamos ler na sequência ali, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então eu mostro que eu sou realmente filho de Deus, né? Se eu sou guiado pelo Espírito. Então a importância que tem de eu deixar que tudo Deus dirija na minha vida, né? Meu trabalho, as coisas que eu faço, eu tenho que saber que eu tenho Deus. Eu tenho que perguntar, eu tenho que buscar uma orientação de Deus. Eu não posso fazer coisa independente,
O grande problema do homem foi que ele se tornou independente de Deus. O maior pecado é a independência de Deus, né? Então, é uma coisa que é importante a gente corrigir, né? Vamos ver aqui, então, como até o 14 até aqui, então, vamos ver agora Romanos, aqui, outra coisa importante aqui, vamos ver aqui, 1 Coríntios 6:12, foi falado bastante também na mensagem, 1 Coríntios 6:12, e que fala aqui, todas as coisas me são lícitas, Deus me deu liberdade, né? Tudo é lícito, né? Mas nem todas convêm. Bem, então Deus dá liberdade para mim. Eu posso fazer muitas coisas, né? Mas eu tenho que ver se aquilo me convém. Isso foi falado muito e tem sido falado muito pelo Ministério da Palavra, que o nosso tempo é curto hoje. As coisas lícitas que não convém é bom a gente abandonando. Né? E não é só abandonar, mas então e substituir por coisas do Senhor. Eu tenho que dedicar um tempo mais para Deus, estudar a palavra, meditar na palavra. Hoje é muito importante. Deus tem mostrado muita importância que tem, irmão, eu estudar minha Bíblia, né? Eu tenho um conhecimento maior das coisas de Deus. Muitas coisas são listas, mas não convém, né? E quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, mais nós temos que realmente escolher pelo Senhor, né? Ó, todas as coisas são listas, mas eu não deixaria dominado por nenhuma delas. Aí foi falado assim, que tem coisas que tu acostuma a fazer. Não é uma coisa ilícita, né? É lícita, mas ela não convém. Isso tu continua fazendo. O risco que tem é aquilo virar um vício, virar uma hábito, né? Vira uma coisa que... Então, cuidado com as coisas que, de repente, estão tirando tempo para Deus, né? O tempo que eu tenho, estão tirando tempo dele. Que eu tenho para Deus, para meditação, estou tirando tempo para isso, né? Tem que tomar cuidado. De repente, eu estou fazendo algo que vai fazer falta depois para mim, né? Esse tempo aí vai fazer falta para mim. A palavra diz, renie o tempo que os dias são maus, né? Tem outra coisa também que foi falado, que eu achei interessante, é sobre o nosso falar. Vamos ver Efésios 4:29. O meu falar deve edificar. Efésios 4:29. Onde eu for, eu tenho que cuidar. A palavra diz que a boca fala que está cheio o vosso coração, né? Então, o que fala aqui no de Efésios? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então, a importância que tem. O que eu falo está edificando, né? O meu falar edifica. Como é que está o meu falar, né? O que está saindo da minha boca, né, irmão? Porque aí que a palavra pega e revela aquilo que está no meu coração, né? Diz que onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Tu vai juntando coisa aí, né? Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu tenho que cuidar do meu falar. Eu dou também um testemunho para o Senhor, né? Se eu começar a falar palavras torpes, eu vou atrair o quê, né? Demônio, né, irmão? Misericórdia, mas é a realidade, né? Por isso que o cristão tem que ter cuidado. O que eu estou falando ali? O que eu estou chamando para junto de mim, né? Então, eu tenho que falar, sim, unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem, né? Tem que ser uma fonte, então, que transmita graça aos que ouvem, né? Mais uma passagem aqui, vamos ver aqui, Efésios 5, do 15 ao 18, fala todo o nosso, como é que deve ser o nosso proceder, vamos ver aqui. Portanto, veja prudentemente como andais, como é que eu estou andando, né? Não como nécios, e sim como sábios, né? Eu tenho que andar como alguém sábio. Andar como sábio é andar conforme a vontade do Senhor, né? E não como nécio. Isso lembra direto da Virgem Nécia, a prudente, né? E aquilo que eu tinha comentado aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Eu tenho que remir o tempo. Eu sei o tempo que Deus me deu, eu sei o tempo que eu tenho, né? Para a minha edificação, eu não conheço o tempo que Deus me dá para me libertar das coisas que não são do Senhor, para me preparar para poder, né, passar para a próxima etapa que a gente sabe que é o reino milenar com Jesus, as bodas do Cordeiro, né? Então nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. Esse tempo tem que render para Deus, não para as trevas, né? Porque os dias são maus,
Os dias são maus. A gente sabe que quanto mais passa o tempo, mais a iniquidade está aí forte, né? Então, os dias são maus. Versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Olha, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. Né? Eu tenho que entender qual é a vontade do Senhor. Não posso agir como um insensato. Né? E o 18 aqui também, né? Bom, e não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é tempo da gente se encher do Espírito Santo. As coisas de Deus têm que estar em mim, no meu falar, no meu andar, no meu testemunho, né? Para isso eu tenho que estar buscando o Senhor. Vamos ver aqui Romanos 12, para terminar 1 e 2, né? Romanos 12, 1 e 2. Então que o Espírito usava do apóstolo Paulo para falar para os cristãos, né? Tudo isso aqui é exortação para os crentes aqui, né? Para nós realmente agir como cidadão do reino dos céus. Nossa alegria tem que estar no Senhor, não nas coisas das trevas, coisas do mundo, né? Então, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, olha só, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o vosso culto racional, a nossa escolha, tem que escolher pelo Senhor, né? Que o meu corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu faça tudo por amor a Deus, né? Eu aceite as coisas que envolvam sacrifício, dificuldades, por amor a Deus, por amor a Cristo, né? O 2 finaliza tudo aqui. E não vos conformeis com este século, né? Não te conforma com o mundo, não toma forma do mundo, mas transformai-vos, né? Isso que é importante a gente, tá? Isso nós estamos nesse processo de transformação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser renovada, aí começa tudo, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, nós falamos bastante aqui sobre esse tema, né, que envolve nós estarmos, então, sempre na busca e na consagração, né, buscando se consagrar ao Senhor, rejeitando aquilo que não edifica. Nós também devemos ser alguém que vá, né, ser uma fonte que leve a palavra de Deus, que leve testemunho, que auxilie os outros. Amém, irmãos? E a gente sabe que tudo isso é um processo que a gente está passando hoje, para que a gente possa realmente desfrutar da próxima etapa que vem aí, que é o reino milenar com Jesus. Amém? Vamos passar para a Nora, então. Vamos abrir em Gálatas 5, 13 e 14. Então diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então Deus, ele nos fez livres, né? Então, quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós estávamos caídos, mortos nos delitos e pecados. E quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele nos libertou do pecado, né? Que é a natureza pecaminosa, né? Então, agora nós voltamos à mesma situação de Adão e Eva, né? Lá no início, né? Agora nós podemos escolher viver de acordo com a vontade de Deus. Então, ele diz assim, ó, vocês foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, quer dizer, não volta agora para a natureza pecaminosa, não volta para essa vida novamente, né? Sede antes servos uns dos outros pelo amor, né? Então, aqui ele nos dá um conselho, né, que a gente deve aproveitar a liberdade que a gente recebeu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador e se batizou, não para voltar para a carne, para o pecado, para o mundo, mas para viver uma vida voltada para Deus. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu não vou pecar contra o meu irmão se eu tiver amor por ele. Então, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o meu próximo, né? E aí eu cumpro a lei, né? A vontade, né, de Deus para a minha vida, né? Agora vamos também abrir em Gálatas 5, 24 e 25, um pouquinho mais para baixo. Então diz assim, ó, e os que são de Cristo Jesus
Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu me batizei, eu estou comendo a palavra, eu estou meditando, estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus. Então, o que eu preciso fazer? Crucificar a carne, crucificar os desejos, as concupiscências, né? Com as suas paixões e concupiscências. Então, eu tenho que rejeitar aquilo que a carne quer e fazer o que Deus quer. Porque a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Né? Ela é o sistema do mundo, ela é a natureza pecaminosa. Né? Então, eu tenho que rejeitar os desejos dela, as paixões, as concupiscências, né? Depois vamos abrir também em Efésios 4, do 22 ao 24. Vamos ler o 25 também aqui antes. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós temos a vida do Espírito agora dentro de nós, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos, estamos nos alimentando da palavra. Então, o Espírito está dentro de nós, a vida do Espírito está dentro de nós. Mas agora nós precisamos andar no Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Amém? Vamos abrir, então, agora em Efésios 4, do 22 ao 24. Então, aqui diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, quando eu vivia no mundo, quando eu vivia conformado às coisas do mundo, a minha natureza, ela era velha, ela era caída, ela era corrompida, segundo as concupiscências do engano, que nem diz aqui, né? Mas agora, o que eu tenho que fazer? Versículo 23 diz assim, ó, eu preciso me renovar no espírito do entendimento. E quem é o entendimento? É a mente. Então, a minha mente precisa de renovação. Eu preciso renovar minha mente pela palavra. Tenho que meditar na palavra de dia e de noite. Né? Eu tenho que estar fazendo com que essa palavra, né, habite dentro de mim, para que ela vá me limpando, me lavando da natureza velha e caída. Versículo 24. E vos revistais do novo homem. Então, eu tenho que me revestir do novo homem, da natureza nova, da nova criatura, do novo espírito que já está dentro de mim. E esse novo espírito, ele é um espírito novo que eu recebi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, me batizei. Então, agora, esse espírito que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão, né? Eu tenho que me revestir dele. Eu tenho que deixar ele se expressar por meio de mim, né? Então, agora vamos abrir também lá em Tiago 1, 21 e 22. Como é que eu faço isso agora, né? Então, vamos ver. Tiago 1, 21 e 22. Então, diz aqui, ó, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me revestir desse novo homem? Então, diz assim, ó, portanto, despojando-vos, quer dizer, jogando fora toda a impureza e acúmulo de maldade. Então, a nossa natureza, né, ela é impura, tem maldade, tem várias coisas da velha criação ainda. Então, eu tenho que ir rejeitando essas coisas, me negando, né? E acolhendo a palavra. Então, despojando a natureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu tenho que rejeitar a natureza caída e acolher a palavra. Né? Por quê? Porque ela é poderosa para salvar minha alma. Amém? Mas eu não vou simplesmente manter a palavra na minha mente. Eu tenho que praticar. Então, aqui diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Só conhecer a palavra não adianta. O engano lá no Éden foi o conhecer. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não do fruto da vida. A vida é realidade, o conhecimento é estéril. Ele não produz nada. Né?
Então, diz aqui, eu tenho que ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque se eu só ouvir e eu não praticar, eu estou me enganando, eu estou achando que eu estou bem, eu não estou. Né? Agora vamos para 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, para minha alma ser purificada dessa natureza velha, dessa natureza caída, eu tenho que obedecer à verdade. E a verdade é Cristo, e Cristo é a palavra, né? Então eu tenho que obedecer a palavra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, é através da obediência à verdade, a obediência a Cristo, a palavra, que eu vou purificar minha alma, que eu vou me tornar um vencedor, né? Vamos para Gálatas 5:16 e 24, para nós encerrar. Então, diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o conselho da palavra é que a gente ande no Espírito, que a gente pratique a palavra, que a gente venha a ser guiado pelo Espírito de Deus e rejeite os desejos da carne, né? Porque aí eu vou estar sendo vitorioso, né? E o versículo 24 diz assim, ó, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, quando eu sou de Cristo, eu vou rejeitar as coisas da carne, eu vou negar os desejos dela, e eu vou viver guiado pelo Espírito, vou viver andando pelo Espírito. Amém? Amém, meus irmãos. Então, é importante a gente ter essa consciência que nessa última hora o inimigo sempre investe muito em coisas que a princípio são lícitas, né? Mas não convém. Então eu vejo assim que essa mensagem trouxe muito para nós a importância de eu remir o tempo, né? Que os dias são maus. Esse princípio diz tudo. Eu tenho que aproveitar o tempo. Não deixar que o inimigo venha nos engolfar, nos envolver com tantas coisas, né? A gente vai perder tempo, então, em buscar Deus e ser edificados, e sermos, então, conformados à imagem de Jesus, que é o objetivo de Deus com a gente. Amém. Amém? Mas, então, lembrar que esse fim de semana vai ter encontro, lá em Novo Hamburgo, né? Próximo sábado, então, às 14h30, e na sexta tem o culto de recepção, que vai ser às 20 horas, e o tema vai falar sobre consagração, né? Então, na verdade, esse culto mundial já está apontando lá para o tema também do culto de sábado, né? Eu lembro também, sempre a vocês, assistiu hoje, então, o nosso vídeo, né? A primeira vez que entrou no canal, gostou do vídeo? Inscreve no canal. Isso ajuda, né, nós a impulsionar o canal, impulsionar as mensagens. O objetivo, então, desse canal é a pregação do Evangelho do Reino, né? Então, se tu gostou, inscreve no canal, curte a mensagem, tudo isso aí ajuda. Curte, deixa um comentário, comenta, compartilha, amém? Vai ajudar nós, então, a levar esse canal, essa mensagem para mais pessoas. Galera, que tem pessoas fazendo isso aí. Tem gente que está se inscrevendo, glória a Deus por isso, né? Outros deixam um comentário, isso é importante também. Tudo isso ajuda, né? Até eu curtir também ali, né? Tudo ajuda também. Bem, agradeço a vocês, então, que estão colaborando. E finalizando, então, nosso vídeo hoje com a oração. Voltamos, então, na próxima quarta-feira. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer pela oportunidade que tivemos, Senhor, de ter comunhão contigo, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra possa nos lavar, nos purificar, nos santificar, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais ser iluminados pela Tua palavra, Senhor. Possamos despertar, Senhor, em nome de Jesus, para podermos, Senhor, nessa última hora, Senhor, estar escolhendo por Ti, Senhor, para nos tornarmos vencedores em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nos transforma, nos edifica, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, Deus abençoe. Nosso irmão Súlio também.
com a gente aqui. Abençoe, meu irmão. Voltamos então na próxima. Abençoe. Amém. Voltamos na próxima quarta-feira. Amém.